olha só, deixa eu te falar. Se o cara é gordo, se não é, isso não tem nada a ver com a nossa conversa, nem ou não? Eu acho. Deixa eu te dar aqui só um respiro. Mano, o Walter tá me sinalizando que ele tem que fazer um ajuste do teu áudio. E eu vou continuar porque eu tive uma conversa com o Rubão sobre esse episódio e eu quero te falar o que eu pensei para uma transmissão de hoje. E aí você vai até rir. Vamos lá, mano, Walter, por favor. A rapaziada, chamada de vídeo, né, Cal? E a gente tá com um pouquinho de... uma voz um pouco metalizada. Não sei se foi porque o 38 você botou o microfone, o fone do microfone. E aí eu acho que deu uma alterada aqui na nossa experiência aqui, beleza? Fala, 38. Na hora. Mas você tava usando ele antes? Porque parece que depois que você utilizou... ele parece que deu uma piorada no áudio aí. Melhorou? Vamos lá, vamos voltar. Melhorou. Irmão, aí o que acontece? Por que eu liguei pro Rubão? Porque eu pensei numa transmissão, você, Monark e Rubão. Olha a merda que daria. Ih, ficou sem áudio. Desconecta aí, Renato. Tu ficou sem áudio. Bota ele ao vivo aí pra gente começar. Agora, não vale... o cara, como é que chama? Se fosse pra ser um debate, porra, tinha que... a primeira coisa é ter tempo definido pros dois. Tinha que um deles definir como eu fiz lá no canal da Alexandre de Costa com o Cogos, não é isso? E cada um ter lá 3, 4 minutos pra ter a tese. Aí ter 2, 3 minutos pra contestação, tréplica, não é isso? O cara falando livre, interrompendo o outro, isso não é debate, é bate-boca, não é isso ou não? Pois é, então, eu nunca fiz debate, né? E quando eu faço com mais de um convidado, é na ideia de enriquecer o conteúdo e bater papo. Mas ali era um debate dos dois, cada um defendia uma tese, não é isso ou não? Tinha que pelo menos ter tempo igual para os caras falar, ou não? Isso, não, pois é, porque que acontece? Olha só, o Rubão, eu já conheço a comunicação do Rubão, mas assim, o Rubão, cara, ele é um bom cara, assim, na internet, cara, ele contribui, ele tem a audiência dele, ele tem uma comunicação... O canal dele vai bater 100 mil agora, porra, ele tem audiência, isso. Tem conteúdo. Agora não é pra tratar as pessoas assim, mandar o cara tomar no cu, porque você não concorda com o cara, desqualificar o cara no meio de um debate, não é isso ou não? Não, isso eu concordo contigo, sem dúvida. Então, assim, o Rubão, ele vai ter uma comunicação bem direcionada ali, ele tem um conteúdo que ele vai contribuir dentro do nacionalismo e tal. Beleza. Dito isso, nós temos um cara como o Monark, nós temos você. Eu imaginei assim, porra, eu gosto de fazer grandes eventos, né? Proporcionar para nossa audiência um negócio diferente, que não necessariamente é um ofendendo o outro, porque isso fere totalmente o que eu gosto de fazer, né? O problema é quando a audiência vem porque o Alan dos Santos fez o que fez contigo, te ofendeu, te xingou, te ameaçou te bater. Então, isso aí, cara, é uma audiência que eu julgo não ser uma audiência boa. Então, eu fujo disso. Eu quero que ele me bata. A minha oferta pra ele e pro Kim Paim estão de pé. Inclusive, se ele e o Kim Paim fizerem 2 lutas, uma de Gil, uma de MMA, com chute murro depois de 1 ano e meio, rapaz, eu acho que eles mudam a vida. Alan dos Santos fizer 2 lutas comigo, uma luta e uma revanche, você acha que eles não botam no bolso aí 100, 200 mil, 300 mil dólares? Muda a vida do cara, não muda não? Pois é. Se tu ficar oferecendo 300 mil dólares... Só quer dinheiro, ok? Se tu ficar oferecendo 300 mil dólares, até eu quero bater em tu, porra. Eu não tô oferecendo, não. Eu tô dizendo quanto que poderia dar ele se ele aceitasse a oferta do Renato Moicano. Renato, que é um cara que entende mais de luta do que eu, infinitamente mais, ele disse que bota tranquilamente entre 1.500 e 3.000 pessoas pagando o check médio de 200 dólares. Dá quanto 2.000 vezes 200 dólares? Só de entrada. Maravilha. E dá mais dinheiro de entrada pessoal ou pay-per-view? E isso que eu ia te falar, fora a transmissão e Sim. Fora o patrocínio, né? E apostas? Um site de aposta com Bitcoin, você paga imposto de porra nenhuma, daria dinheiro a galera apostar isso? A galera do STF ia apostar e assistir, meu irmão. A galera da BIM, a galera da Polícia Federal, todas as forças bolsonaristas, a gente reuniu o Brasil inteiro, petista, todo mundo ia pagar pra assistir isso ou não ia? Hein? Ia. Verdade. E patrocínio, ele ia conseguir patrocínio pessoal, ia ter médico, academia, bomba, com suplemento, a porra toda querendo patrocinar o cara ou não? Ia. A Globo ia estar lá com certeza, cara. A Globo ia estar lá, ó. Globo Suplementos. Se a Grof não patrocinasse ele, ia me patrocinar, não é isso ou não? Pois é, pô. Ou então ia me patrocinar pra eu transmitir, né, cara? Aí todo mundo usando o cupom Fala Globo, né? Não? Porra, aí todo mundo no cupom Fala Globo. Mas o que acontece, Renato? Uma luta dessa ia bugar o sistema. Por quê?
pô, todo mundo, eu acho assim que boa parte, Alexandre de Moraes, companhia, o sistema ia querer ver o Alan dos Santos apanhando, né? Mas do outro lado é o Renato 38, aí como é que faz, cara? Como é que equilibra isso? É bugar, ia dar um bug geral, pô. Qualquer um que tomasse pau morresse pra ele tava no lucro, né, Isonan? Eles não querem assistir qualquer um. Qualquer um que morrer tá no lucro, né, Isonan? Qualquer um. Se matem. Verdade. Ô, Renatão, mas é isso, cara, sobre debate, cara, eu acho que o Rubão é um bom cara, eu acho que realmente aquela ofensa não é bacana, mas acaba que na hora, né, cara, as emoções falam mais alto, e eu acho também que talvez ele tenha já uma certa consciência da forma dele se impor, né? Então ele tinha um opositor ali, o Cogos, ele pensou, pô, eu vou jogar aqui e vou botar esse cara no lugar dele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Talvez como o Peter pensou comigo, né? Pô, a Michel falou que minha pergunta dava nojo e que foi uma pergunta lixo, subiu pra mim, talvez na visão dele ele tava, pô, me colocando no meu lugar, ou não sei. Então, o problema do debate é esse, que o cara vai pra essa violência. Agora, eu tô no time 38, que é o seguinte, quando o cara grita, quando o cara ofende e vai pro argumento lá de homem, ele acabou o argumento dele, perdeu o diálogo, né? Perdeu o argumento. E eu reagi o teu vídeo, você lembra eu reagindo àquele episódio do Alan dos Santos? Pô, eu te parabenizei, a tua frieza, o teu controle emocional. E imagina se eu fizesse diferente, eu seria um puta de um vagabundo, né, cara? Hipócrita, não é isso? Pois é, mano. Aí não dá, né? Chegar na nossa vez, a gente tem que mostrar como é que faz também, né? Não, mas se você perguntasse educadamente, dissesse, só pra gente encerrar isso aqui, eu concordo, essa pergunta não foi boa, mas se seus filhos ficassem aleijados ou morressem no fronte, você ficaria orgulhoso, sim ou não, não é isso? Pela glória da Ucrânia, não é não? Essa eu acho que ele responderia, você não acha não? Se ele realmente acredita nisso, porque no próprio podcast ele falou abertamente que ele fechou uma parceria com o Ministério da Defesa ucraniano para levar brasileiro para lutar lá. Inclusive, não só os filhos dele, mas parentes, amigos próximos, ele mesmo. Eu sei de uma coisa, eu não vou. Mesmo acho que já era, viu, velho? Ele mesmo já tá trabalhando, mas na guerra de informação, não é isso? Eu só sei que eu não vou, né, cara? Eu não vou. Você vai? Rapaz, não tô com a mínima vontade, não, viu? Eu vou depois dele, dos filhos dele, dos filhos do Putin e da família inteira do Zelensky, e aí eu vou. Zelensky, exatamente. É isso. Meu irmão, aquele negócio que o praça diz pro oficial, não é isso? Vai você, não é isso? É melhor ser demitido do que morrer, não é isso? Igual o Bolsonaro falou, né? Vão vocês na frente, eu vou, e os militares logo atrás, né? Primeiro era soldado que vai pra guerra com medo de morrer, covarde. Depois vai você na frente, não é isso? Primeiro era cabe um soldado, fecha o STF. Depois não vai voltar mais dos Estados Unidos, não é isso? Pois é, irmão. Eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura, o que a gente fala, né? Porque o tempo é o senhor da razão e o futuro prega umas coisas pra gente que é difícil de sair, né? Então eu que falo aqui na internet, abertamente, eu sei que daqui a 1 ano, 2 anos, se eu não honrar minhas falas, a minha conduta, a minha atitude, o meu combo de valores, a minha moral, minha honra, vai ser usado contra mim, né, cara? Eu tenho essa consciência. Talvez o político não tenha muito, ele tá pensando só naquele ano ali, né? No ano da eleição, né? Pois é. E aí, falando disso, o que tu acha aí, o movimento do Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos? Tá de boa, né? O que tu achou? Se eu conseguir uma licença igual a ele, eu também vou, velho. Passar uns anos fora. Se eles me deixarem ir, ainda monetizando, hein? Ele precisa de mais nada na vida. Agora, se eles tivessem mais honra, se eles fossem mais dignos, eles tinham feito isso quando tivesse terminado a eleição. Eles tomou o cacete da eleição, dito, nós vamos todos embora, acabou a eleição, isso. Verdadeira oposição a desinvestimento, comprava tudo que eles tivessem aqui de Bitcoin no país e caía fora. Não seriam réus criminais, mas não teria a maior parte dos prazos que eles tiveram, só que mamaria 2, 3 anos menos de gabinete, não é isso? Pois seria é. mais digno. Já que, em vez de ficar dizendo que ladrão não sobe rampa, em vez de ficar dizendo que mais 72 horas, em vez de ficar dizendo que a caneta, sei lá o que a caneta tem poder, admitir, não, Lula vai ser o presidente, acabou a eleição, um abraço, e mandar o pessoal embora, em vez de deixar o pessoal lá pra ser boi de piranha no meio da rua, na porta de quartel, né? Eu acho que teria mais público, o bolsonarismo não estaria tão enfraquecido. Não, por exemplo,
Se Bolsonaro tivesse pego o dinheiro que ele ganhou de Pix e comprado Bitcoin, quanto é que ele teria hoje? Ah, meu Se eles irmão. pegassem os dólares inteiros que eles tinham em 2022, tivesse comprado Bitcoin, como é que eles estariam hoje? Teriam 5 vezes mais dinheiro do que eles tinham, morando nos Estados Unidos sem ter que ser réu criminal, responder processo, nada disso, não é isso? Ser obrigado a apoiar o inimigo para prefeito, o irmão do inimigo, não sei lá, um monte de vagabundo, pandemia, uma zorra toda, não é isso? Pois é. Agora, e não teria a minha crítica, não teria a crítica de um monte de brasileiros, né? Porque, assim, quem é muito bolsonarista ainda, talvez ache que a minha crítica ou a crítica de outro não vale nada, né? Mas 1.800.000 de voto fez a diferença, né? O Lula é presidente, né? Então, além... também. Rubão é igual a Cogos nisso aí? É outro bolsonarista, não? Não é bolsonarista, não. Inclusive, o Peter, na primeira eleição de Bolsonaro, ele defendia voto nulo. Peter fez o L, meu irmão. Peter em 2018 disse que não votaria em Bolsonaro, e o Bolsonaro era nulo, não é isso? Aí depois que Bolsonaro se acovarda, ele defende Bolsonaro, não é isso? Eu não entendo, né, cara? Eu não entendo. E eu acho assim, o Bolsonaro merece crítica e todo o público pode continuar votando nele, pode continuar apoiando ele, mas essa crítica aí de 2023, cara, ela mudaria talvez até o próprio rumo do Bolsonaro, né, cara? Porque o cara, se ele não faz oposição real, se ele sai do Brasil e fica fora enquanto as pessoas estão sendo presas, e ele ainda ganha 17 milhões de Pix, qual o recado que esse cara recebe? Ele faz aliança com o PS, com o Valdemar da Costa Neto, em vários municípios brasileiros. Ele é pandemia em São Paulo. Em vários então, da verdadeira direita em todo lugar, não é isso? Exatamente, em vários municípios no Brasil, o PL dele e do Valdemar da Costa Neto. Das costas, as pessoas da mais estrita confiança dele, Zambelli, a zorra toda que frequentava a casa do cara, não é isso? Pois é, exatamente. Então, assim, ele sente muita liberdade em tocar esse movimento, porque ele tem ali o movimento de direita na submissão dele, né? Os políticos e tal. Aí o cara vai fazendo acordos que estranhos, né? Mas é isso, meu irmão. Deixa eu falar aqui com o Mano Walter.